Estamos de volta e eu converso com Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, quem que pode fazer uso da terapia ortomolecular? Todas as pessoas a partir dos 2 anos e meio até idade ilimitada. Até porque os oligoelementos eles são tirados dentro dos alimentos e a gente é obrigado a comer para sobreviver. Mas se fosse só comer também, eu ia falar, ó, vamos comer e vamos comprar um complexo que tem tudo. Só que é como eu falo, você tem que estar pondo uma substância no seu metabolismo, mas ela tem que estar com o metabolismo apto a receber. O nosso objetivo é fazer com que ele fique apto a receber essas substâncias. Dá para misturar a terapia ortomolecular com tratamentos alopáticos? Não, a maioria das pessoas que chegam lá, chegam assim. Inclusive nós tratamos muito, eu direciono muito o lado emocional. Por exemplo, quem já me acompanha aqui há anos com você, eu tive síndrome do pânico, que eu era advogado de uma multinacional, com 21 anos já era formado, com 25 anos era supervisor de área. É difícil a pessoa largar uma multinacional que é o super de um status ainda por cima, você andar de terno completo trabalhando numa empresa multinacional com 76 países, advogado formado. Só que tem coisas que acontecem na nossa vida que eu falo que Deus permite que a gente passe por situações. De repente eu ter desviado alguns tipos de caminho, pode ser no meu caso, eu ia para a área da saúde, de repente eu mudei na última hora porque minha irmã virou juíza, depois virou desembargadora, quer dizer, eu vendo toda a família do direito e eu ia fazer a área da saúde, de repente eu vejo aquelas posses no tribunal, falei, ah, vou mudar tudo e vou fazer direito, e fiz no duplo sentido, fazendo estágios e tudo isso, só que eu não cheguei assim, me enclausurar, eu cheguei e falei, uma hora se tiver que morrer, que morra, mas eu vou morrer trabalhando. Só que eu fui buscando técnicas, eu diria que todas as técnicas são ótimas. Aqui é outra coisa que no Brasil acontece, viu? Um não gostar do outro, eu sou o melhor. Não existe o rei da cocada preta, técnica 100%. 100%, às vezes a gente não vive o momento 100%. A gente não vive o tempo inteiro 100%, são momentos. E nos tratamentos é a mesma coisa. Às vezes você pode associar uma técnica, eu posso associar com a Mônica, que é psicóloga. Às vezes eu estou fazendo toda uma limpeza, mas de repente eu quero que a pessoa ela entenda o porquê que passou por essa situação. Então se a pessoa está tomando um produto alopático, eu quando comecei a ortomolecular eu tomava a tarja preta, e já fazia anos. Agora eu vou falar que foi ruim. Não é que não foi ruim, para mim na verdade eu melhorei, mas quando eu parava de tomar a substância voltava. No meu caso, tem gente que melhora, só que no meu caso eu fui procurando técnicas até que um dia eu encontrei uma técnica que em 4 meses me tirou disso. E eu lembro que na época falaram que eu ia ter que tomar a substância pro resto da vida, o que eu já tomava, e eu já estava melhor. Aí eu fui num outro profissional da mesma área, na psiquiatria, ele falou, não, vamos começar a diminuir isso, desmamar, até o ponto que eu fiquei bom e me dediquei à vida. No começo fazendo as duas coisas, eu era advogado até às 5 e terapeuta das 7 às 10 lá em São Paulo. Lá é normal, fica o pessoal mais tarde tem atendimentos. E só que a coisa quando tem que acontecer, ela acontece, e eu fui me dedicando e fazendo cursos, um monte de cursos, às vezes da mesma técnica, inclusive com a primeira extensão universitária que teve no Brasil em terapia ortomolecular. Fui para a França, que lá foi o primeiro lugar do mundo na técnica, na visão terapêutica, baseado em Ménitrier. E aí a coisa aconteceu, voltei para o Brasil, fui dar aula na escola daquele que um dia me tratou, olha que loucura que é isso, que inclusive depois introduziu a acupuntura no Hospital das Clínicas, olha que loucura. Então eu falo que emoções, eu falo que são muitas, a gente vai analisar você de uma forma individualizada, eu direciono muito esse tipo de tratamento, mas eu sei que todo mundo tem corpo, matéria, energia, consciência, não vou analisar a pessoa como só terra ou só atmosfera. Você tem que ser analisado como um todo, independente de você chegar com uma dor no joelho, um problema de pele, um problema digestivo, um problema respiratório. Para tudo isso nós temos associações de oligoelementos que para cada grupo nós vamos analisar. Por exemplo, se você é ansioso, nós vamos analisar, dar uma substância, uma estrutura para isso. Tem um problema respiratório, tem combinações para sinusite, rinite, bronquite, vias respiratórias no geral. Vamos pegar um problema urinário, aparelho urinário, tem uma combinação para aparelho urinário. Às vezes o urinário tem muito a ver com emoção. Com certeza. Eu já vi gente que tem infecções urinárias, mas eu vou exagerar, tem gente que de medo faz xixi nas calças também. Então você vê como uma ligação existe. E o rim é o órgão do medo. O rim é o órgão do medo, por isso que eu falo que as emoções, se eu me chamasse um boxeador, um lutador de MMA, eu ia bater em alguns lugares como emoção, eu ia bater no físico, por exemplo, emoção batendo no estômago. Emoção te agarrando no pescoço, emoção te dando um tapa no peito, emoção te dando um soco no rim. Então, na verdade, não dá para separar o corpo da mente. Não dá mesmo. E nem falar que tudo começa só pelo sutil. Porque, por exemplo,
Eu posso quebrar minha perna e ficar deprimido por causa disso. Com certeza. Então nós temos que, enquanto seres humanos vivos, vivos que eu digo porque é matéria, energia e consciência. Um dia eu acredito que você só mais energia e consciência. Mas por enquanto eu tenho essa matéria, então nós temos que analisar tudo ligado nessa única ligação. Por isso que eu associo também outros tipos de conhecimentos, caso haja necessidade. Você usa muito florais? O floral eu acho que eu falo que é a parte sutil da planta, mas que atua no sutil. Por exemplo, se a ortomolecular ela faz um movimento da mente para o físico jogando para fora, um floral faz um movimento de fora para dentro. Por exemplo, tem um floralzinho que eu uso bastante para quem tem carência de cobre. O cobre está relacionado às angústias, às tristezas, às melancolias, os medos e a insegurança. E não importa se é medinho, medão, pânico, tristezinha, tristezona, buraquinho, buracão. Alguma coisa aconteceu com aquela pessoa. Com certeza. Ela pode ser consciente ou não. Eu sei porque eu passei por essa situação, ou eu não sei porque eu passei, mas o que importa é que eu estou desse jeito. Esse floralzinho que eu dou para grande parte que tem carência de cobre, eu diria que todos que tem cobre, eu uso o floral de Jurubeba da linha do Joel Aleixo, Laborcive. Eu trabalho com 3 tipos de florais, que é o Bach, que é inglês, brasileiros e californianos. Mas esse floral ele está relacionado à eliminação de sentimentos ligados ao passado. Pode ser perdas, saudades, pessoas ou lugares. Precisa se desligar do passado para poder viver o momento presente. Não adianta ficar comparando com sentimentos tempos passados com os momentos atuais. Então é assim, consciente ou não, é daqui para frente. Por exemplo, a insulina, se você usar ela na tintura, é uma coisa, a nível fitoterápico, um floral de insulina já é uma ansiedade angustiante. Você junta uma insulina com uma jurubeba, diminui a ansiedade, é daqui para frente. Ou seja, cada ser humano é único. E trabalho de chakras também, porque existem associações de elementos que você fortalece a nível de pontos que você perde e absorve energia. Por exemplo, chakras. Você pega, por exemplo, aquela pessoa que está tendo aquela bola na garganta, às vezes faz o exame e não tem nada. Nós vamos trabalhar no emocional, mas é aquela bola na garganta que não aparece. Se atua um floral que atua no chakra laríngeo, como a lamanda, açucena, a prímula, boca de leão, begônia, calêndula e pomeia, tudo misturado. Ele vai fazer o quê? Além de ele atuar como filtro emocional, ele atua nas realizações do discurso, mas a mente concreta, pense e realize. Mensagem final. É muita coisa, viu? Em São Paulo eu tenho 20 anos de programa de rádio que a gente até hoje fala, só para você ter uma ideia. O Guilherme falou que não tem 2 pacientes iguais, não existem 2 pessoas iguais. A mensagem final é que eu falo que eu vou terminar sempre igual o programa, tá? Tenha fé acima de tudo, coloque Deus acima de tudo, independente de mim. Eu posso estar aqui hoje, mas amanhã eu não estarei ao seu lado. Mas eu tenho certeza que Ele vai estar sempre, e associando suas técnicas da saúde e a fé, você com certeza vai ter um resultado muito melhor e vai encontrar respostas onde às vezes você nem encontraria com relação aos homens. Muito obrigada, Alberto, foi muito legal. Muito obrigado. E você não deixe de acessar meu site www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.